Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da Sua palavra. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os recursos que nós temos e como nós aproveitamos esses recursos. Eu não sei você, mas eu tenho uma sensação de que aquilo que eu tenho é pouco, é insuficiente ou é inútil. Eu não vou conseguir fazer nada com aquilo que eu tenho. E aqui eu tô falando de diversas coisas, desde recursos financeiros até competências pessoais, qualidades que você tem, talentos que você tem, que muitas vezes a gente olha para nós mesmos, para nossa condição financeira, para nossas capacidades naturais, para os nossos talentos e achamos que aquilo é pouco, aquilo é insuficiente ou aquilo é inútil, não será utilizado para nada, não tem potencial de crescimento. E eu queria conversar com vocês sobre uma habilidade que Jesus tem de multiplicar aquilo que a gente dispõe nas suas mãos. E o texto está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, que diz assim: Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos seus discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O que esse texto ensina para nós? O que Jesus queria mostrar para os discípulos e revela para nós hoje? Tudo aquilo que a gente submete nas mãos de Jesus prospera, multiplica e cresce. Então eu não sei quais são os seus talentos, não sei quais são suas capacidades, as suas competências, a sua formação, quais são os seus recursos financeiros. Submeta isso a Jesus e ele fará com que seja multiplicado, com que haja crescimento, com que haja potencialização daquilo que você está colocando nas mãos dele. O que acontece nesse texto é algo extraordinário. Em algumas outras versões, em outros evangelhos, a palavra diz que foi um menino que ofereceu os pães e os peixes, tudo aquilo que ele tinha, ele ofereceu para Jesus. Como alimentar naturalmente uma tão grande multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas alguns pães e uns peixinhos? Mas aquela criança, aquele menino, não olhou para a pequenez daquilo que ele tinha nas suas mãos, não olhou para ele ser apenas uma criança, e de coração grato, crendo, ele entregou nas mãos de Jesus aquilo que ele tinha. E Jesus então multiplicou. E podemos acreditar que essa multiplicação foi algo milagroso e extraordinário, porque ainda que a atitude daquela criança tenha impactado a atitude de todos aqueles que estavam ali, e à medida que os pãezinhos e os peixinhos foram sendo distribuídos, as próprias pessoas começaram a tirar dos bolsos aquilo que elas tinham, que na verdade podia ser muito pouco, por isso elas nunca pensaram em ofertar, e de repente todos ofertando gerou aquela multiplicação. Ou podemos acreditar que simplesmente o Senhor abençoou aqueles pães, aqueles peixes e milagrosamente eles multiplicaram. Não importa, o milagre aconteceu de qualquer maneira e Jesus foi aquele que operou este milagre
com aquilo que foi colocado nas suas mãos. Então, o convite de Jesus para nós essa semana, nós que estamos sentados à mesa, nos alimentando da sua verdade, nos alimentando da sua palavra, é que nós entreguemos para Jesus o que você tem nas suas mãos, que você considera pouco, pequeno, mas que você gostaria de ver multiplicado. Talvez os seus recursos financeiros, talvez o seu potencial, talvez as suas qualidades, talvez a sua qualificação profissional, talvez as suas competências, o seu ministério na igreja local. O que você olha, vê, crê que é pequeno, mas você quer apresentar na presença de Jesus. Faça isso. Apresente na presença dele, entregue para o Senhor, diga: Senhor, eu tenho isso, eu tenho só isso nas minhas mãos, mas eu quero oferecer ao Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor realize o crescimento e faça a multiplicação. Amém? Vamos colocar diante do Senhor em oração. Jesus, em teu nome nós queremos colocar aquilo que nós temos nas nossas mãos. O nosso pouco recurso financeiro, as nossas poucas habilidades, a nossa qualificação profissional que talvez não seja assim tão boa, as nossas competências, os nossos ministérios. Nós queremos colocar tudo isso nas tuas mãos, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor multiplique, que o Senhor potencialize, que o Senhor faça crescer, que o Senhor nos mostre um olhar diferenciado para aquilo que temos nas nossas mãos, para a gente ver o milagre acontecer. Nós oramos em teu nome e entregamos tudo nas tuas mãos. Amém. Que Deus te abençoe nessa semana, que você entregue nas mãos do Senhor aquilo que precisa ser potencializado e deixe Ele agir. Deus te abençoe e nós nos vemos semana que vem para mais uma vez sentados à mesa com Jesus, nos alimentarmos da sua palavra. Tchau, tchau.